Hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante, que é a troca da responsabilidade do produtor rural no CNPJ da Receita Federal. Fica com a gente que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Você, produtor rural, aqui no estado de São Paulo e em alguns poucos outros estados, você precisa, quando abre a sua inscrição estadual de produtor rural, abrir também um CNPJ de produtor rural na Receita Federal. Essa foi uma legislação antiga, bem polêmica, que foi determinada e que somente alguns estados colocaram em prática, que é um produtor rural, mesmo sendo pessoa física, quando ele abre a sua inscrição estadual na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ele também abre um CNPJ na Receita Federal, que é um CNPJ de pessoa física. Porém, como todo CNPJ na Receita Federal, quando você faz a abertura do CNPJ, obrigatoriamente você deixa um CPF como responsável por aquele CNPJ. E é aqui que a gente precisa falar um pouquinho com vocês, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. O que está acontecendo é que, com a pandemia, infelizmente, muitos produtores estão falecendo. E quando a gente tem o falecimento de uma pessoa, a Receita Federal faz a baixa do CPF dessa pessoa. E quando eu tenho um CNPJ vinculado a um CPF que é baixado por motivo de falecimento, eu tenho um problema. Que problema é esse? Produtor rural que era responsável na CNPJ e o seu CPF é baixado, automaticamente o seu CNPJ fica bloqueado. A gente não consegue fazer mais nada no CNPJ do produtor. O certificado digital daquele produtor não funciona mais. Eu não consigo fazer nenhuma alteração naquele CNPJ. Eu não consigo mais mexer em nada que vincule aquele CNPJ e, por consequência, aquela inscrição estadual. O que isso gera de problema? Gera que o produtor rural teria que baixar aquele CNPJ e abrir um novo em nome dos herdeiros e começar a trabalhar com esse novo CNPJ. Porém, a gente sabe que baixar um CNPJ tem muitos impactos. A perda do ICMS que estava vinculado àquele CNPJ, a perda do cadastro nas empresas que aquele CNPJ tinha, a perda do crédito que aquele CNPJ tinha nas empresas, e a gente não quer isso. O que a gente precisa fazer então? O que é muito importante ser feito? Fazer a troca do responsável na Receita Federal antes que esse CPF seja baixado. A gente sabe que é um momento extremamente complicado, que os herdeiros já têm inúmeras preocupações, inúmeras coisas para pensar e ter que se preocupar, mas infelizmente essa é mais uma delas. Porque a partir do momento que a gente faz essa troca do responsável antes que a Receita Federal baixe o CPF, a gente consegue mexer em tudo. A gente consegue alterar o nome que sai lá na inscrição estadual do produtor, a gente consegue pôr o nome dos herdeiros assim que o inventário seja concluído ou do inventariante durante o inventário estar acontecendo, a gente consegue mudar a razão social, a gente consegue mudar o tipo de imóvel, a gente consegue alterar tudo. Só que se a gente não faz essa troca do responsável antes da baixa do CPF, a gente não consegue fazer mais nada. Essa é uma situação que sempre aconteceu. Antes da pandemia, isso também ocorria. Porém, antes da pandemia, a gente tinha mecanismos maiores de fazer essa alteração. Era muito comum a gente na Lastro ir até o posto da Receita Federal e explicar para um fiscal o que tinha acontecido e solicitar que o fiscal fizesse de ofício essa troca. E isso acontecia. Porém, com a pandemia, nem a Receita Federal está com atendimento presencial. E aí você tenta falar no chat, você tenta falar no telefone, as pessoas não entendem o que você está falando, porque é uma situação extremamente diferente que acontece no CNPJ de produtor rural. Então, qual que é a nossa dica para você, produtor rural, herdeiro de produtor rural, que infelizmente está vivendo um momento difícil como esse? Tenha preocupação também com a atividade rural, porque a gente sabe que ela, muitas vezes, é a única fonte de renda de todo produtor rural. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem a gravidade disso. O produtor rural de cana, quando ele faz a venda da cana, ele vende a cana na safra e existe o mecanismo do complemento de safra, que são os valores que vão ser pagos para o produtor rural somente no ano seguinte. Então você imagina a situação, eu tenho um produtor
que veio a falecer no meio da safra da cana. Ele já emitiu um monte de nota para a usina. Aí, qual seria a solução segundo a Receita Federal? Baixa aquele CNPJ e abre um novo. Sabe o que a usina vai falar para você, produtor rural? Se você baixar o CNPJ, eu não vou pagar o complemento de safra, porque o complemento de safra está vinculado ao CNPJ que você emitiu as notas da safra. Eu não posso simplesmente mudar o CNPJ e pagar o complemento de safra em outro CNPJ. Então, é um problema que gera até mesmo no recebimento que você vai ter no futuro de uma safra que já estava em andamento. Então, tem inúmeras circunstâncias que a gente precisa resolver antes que o problema aconteça. Então, o que eu peço muito para você, tenha um olhar também, nesse momento que a gente sabe que é muito difícil, tenha um olhar também para a sua atividade rural. Porque muitas vezes ela é a única fonte de renda da pessoa que veio a falecer e ela impacta diretamente no recebimento que aquela família agora vai ter e necessitar para continuar a sua vida. Então, a gente pode tirar qualquer dúvida que vocês tenham com relação a isso, é um assunto bem polêmico. Muitos vão dizer para vocês que a única solução é baixar o CNPJ, a gente não faz isso na Lastro, a gente briga, a gente vai na Receita, a gente vai até o final para regularizar e deixar a forma correta. Se você tiver dúvidas, se você tiver qualquer questão, manda aqui pra gente, ativa as notificações, curte esse vídeo que a gente vai trazer mais informações para vocês no decorrer dos próximos vídeos. Obrigada, pessoal!